Parlamento Europeu rejeitou esta semana alguns cortes feitos pelos Estados-membros ao orçamento comunitário para o próximo ano, propondo o aumento das dotações em algumas rubricas. O orçamento da União Europeia deve ser votado pelo Parlamento Europeu a 26 de novembro, daqui por cerca de um mês. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Entre as emendas discutidas estão os salários e outros pagamentos aos eurodeputados. Foram tomadas algumas decisões neste âmbito? Bom dia, Luís. Bem, em primeiro lugar, uma nota geral relativamente ao orçamento anual do Parlamento Europeu, aquele que foi votado esta semana, para dizer que, de facto, não sendo um bom orçamento, porque não é, continua a existir muito numa lógica de austeridade e de redução em setores fundamentais, é um orçamento que, apesar de tudo, propõe mais 2 mil milhões de euros para 2015 em relação à proposta da Comissão Europeia e mais 4 mil milhões de euros em relação à proposta dos governos e, portanto, significa que há ali propostas importantes que foram aprovadas e, sobretudo, no orçamento retificativo de 2014 poderá permitir, com o que foi aprovado, fazer chegar a Portugal os 336 milhões de euros que estão em atraso em termos de pagamentos de compromissos que foram aceitos. Mas, indo às questões das emendas relativamente aos salários dos deputados e aos rendimentos. Estas questões têm sido muito faladas na praça pública, eu confesso que não me referi muito a elas nos últimos tempos, porque esta sim é a semana e este é o momento para fazê-lo. Todos os anos nós votamos o orçamento e no orçamento todos os anos estão as rubricas relativamente aos custos com a administração, com os funcionários e com os deputados. Todos os anos também nós apresentamos emendas e este ano não foi exceção, porque entendemos que não se pode aceitar que deputados que são tão céleres a adotar cortes nos salários e na administração relativamente aos outros não apliquem a si próprios algumas dessas medidas e, portanto, sempre nos manifestamos relativamente a isso. E nós apresentámos emendas em 3 categorias: o salário, propriamente dito, as ajudas de custo e as despesas gerais. Nos últimos dias têm-se discutido as despesas gerais, que são as despesas de gabinete, como se fosse parte do rendimento do deputado. Não é verdade, são despesas para funcionamento do gabinete, embora haja quem fique com esse dinheiro, não deve ficar porque é dinheiro para despesas de gabinete, não é verdade que seja, mas seja como for, eu gostava de falar destas 3 dimensões. Ora bem, o Parlamento Europeu tem 751 deputados. Relativamente a cortes no salário dos deputados, houve apenas 178 votos favoráveis e relativamente aos deputados portugueses, sem muita surpresa, apenas a deputada, neste caso o Bloco de Esquerda, e os deputados do Partido Comunista Português votaram a favor. Relativamente às ajudas de custo e à redução das ajudas de custo, houve 194 votos favoráveis e, portanto, aqui também não mudou nada relativamente aos anos anteriores. Mais uma vez, continuamos a ter uma esmagadora maioria que não quer reduções nas ajudas de custo, com exceção de Ana Gomes e de Maria João Rodrigues e obviamente, dos deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Todos os restantes deputados votaram contra. Relativamente às despesas gerais, aí, que são essas despesas que alguns deputados dizem que são do seu rendimento, aí a coisa já é um bocadinho diferente, porque as alterações às despesas gerais, quer na apresentação dos documentos, quer na redução dos montantes, não passaram apenas por 9 votos de diferença. Ora, tivessem os deputados portugueses, que muito falam sobre isto, votado contra e outros a favor, quero dizer, e teríamos tido algumas alterações. Quero dizer com isto que as questões relativamente aos salários, independentemente da política de cada partido ficar ou não com o salário todo, independentemente disso, as questões relativamente aos salários e aos rendimentos são questões sérias demais para serem tratadas com leviandade. Nós tivemos 2 semanas para apresentar propostas de emendas concretas e apenas o meu grupo parlamentar o fez. Não veio nenhuma proposta, nem dos liberais, nem de nenhum outro grupo parlamentar. E para ser tratada com seriedade é um assunto demasiadamente sério para ser levado apenas com questões de striptease. É no sítio de que se deve fazer a diferença, é no Parlamento. E esta semana podia-se ter feito a diferença e, mais uma vez, não se fez e, portanto, é lamentável, mas assim continuamos. Apresentamos estas emendas há 10 anos, continuaremos a apresentá-las até que sejam aprovadas. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Obrigada.